Sejam bem-vindos. Um novo ano chegou. E com esse novo ano, as mesmas armadilhas que o nosso inimigo coloca serão colocadas. Toda vez que Deus na Bíblia fala muitas vezes a mesma coisa, é porque Ele quer reforçar com você a importância disso. Eu tenho 4 filhos e tem coisas que eu falo todo dia com eles. Não bate no seu irmão. Porque a criança tende, brincando, a dar tapa, a jogar o boneco no outro. Então eu preciso reforçar todo dia aquilo que eles erram e é muito importante não errar. Então eu falo, Joaquim não faz, José não bate, Jasmin não corre. Ou seja, tudo que é importante para mim e eles erram, eu preciso reforçar todo dia. Na Bíblia é igualzinho. Tudo que Deus pegou e reforçou muitas vezes é porque Ele sabe que o ser humano erra e Ele insiste em dizer, não faz, não é assim, várias vezes, repetidamente. As armadilhas que o nosso inimigo coloca para frear um ano inteiro da nossa vida, para frear uma temporada inteira da nossa vida, são as mesmas. Mas hoje eu acredito que nós vamos esmigalhar todas as armadilhas debaixo do poder de Deus. Debaixo dessa unção que Deus coloca sobre as nossas vidas para entrar em um ano de paz e de prosperidade de verdade. Eu sei que o ano que passou foi um ano muito confuso, um ano que muita gente perdeu a esperança, um ano que muita gente não sabia nem o que fazer, não tinha ideia, viveu um dia após o outro. Outras pessoas, por mais que tenham prosperado ou tenham tido algumas vitórias, não conseguiram saborear a vitória, porque como, mesmo que você esteja se dando bem, você vai saborear a sua vitória num mundo que todo está em desgraça. Eu tenho uma palavra para você hoje, que pode destravar, que pode abrir, desbloquear os teus próximos passos para esse ano. Então prepara o teu coração para o que Deus vai nos dar, prepara o seu coração para o que Deus vai falar com você agora. Eu separei alguns versículos que é baseado na principal armadilha do inimigo para nossas vidas. Versículos repetitivos, versículos que é como se fosse o pai falando para o filho, não faz, cuidado, não é assim. Você vai ver que Deus fala várias vezes a mesma coisa, porque essa é a maior armadilha do inimigo para frear o teu próximo ano, para frear o teu projeto, teus negócios, tua família, teu ministério, os teus sonhos. 2 Reis 6,16 diz, e ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Essa é uma famosa passagem em que o homem natural não podia ver o mundo espiritual, então ele só estava vendo os guerreiros que estavam vindo contra eles, mas não conseguiam ver o exército espiritual que estava armado a favor deles. Às vezes você tem que estar do lado de uma pessoa nesse ano, que ao invés de deixar você sentir medo de quem está vindo contra você, abra teus olhos para quem está ao seu favor, porque foi o que aconteceu nessa passagem. Não temas, não fique com medo, maior é quem está com a gente. Você tem andado com pessoas que te colocam medo ou que destroem o seu medo através de uma palavra? Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, sou eu que te sustento. Joel 2:21, não temas, ó terra. Isaías 41:13, porque eu sou o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas, pois eu te ajudo. Atos 18:9-10, e disse o Senhor em visão a Paulo, não temas. Lucas 1:30, disse-lhe o anjo a Maria, não temas. Marcos 5:36, e Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas. A frase não temas vai aparecer várias vezes na Bíblia. Porque isso é muito importante para Deus. Ele odeia ver seus filhos errarem na mesma coisa. E o nome desse erro é sentir medo. O nome desse erro é deixar o medo dominar suas emoções, suas decisões. Eu sei o que é sentir medo e eu sei como sentir medo te afasta de Deus. Eu sei como sentir medo te tira a tua fé. Eu sei como sentir medo manipula as suas escolhas. O medo não vem de Deus, até porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Esse ano que entra não é um ano de medo.
Eu sei que o medo tem entrado na tua vida por várias vias, vários caminhos. Existem amigos que são usados para colocar medo na sua vida. Quando aqueles 2 espias foram espiar a terra prometida, eles voltaram dizendo, não dá, tem gigantes lá. Tem gente que porque foi difícil para ele, fala para você que também é difícil para você. Tem coisa que é difícil para a pessoa, mas para você é possível. Mas se você escutar as pessoas erradas, elas vão te encher de medo. Tá muito difícil esse ano, hein? Ninguém prosperou esse ano, hein? Ó, tá difícil, o casamento tá acabando mesmo, hein? Ó, a vida financeira esquece. Se você estiver escutando as pessoas erradas, elas vão te dizer que tem gigante na terra que era para você entrar e conquistar. Mas existem pessoas, como nós lemos aqui em 2 Reis 6,16, que abrem seus olhos. O profeta Eliseu abriu os olhos daquele moço dizendo, calma, você não consegue ver, mas maior é quem está com a gente. Você só está vendo o natural, mas eu consigo ver o espiritual e maior é o que está por nós. Aliás, a Bíblia diz isso, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. O medo paralisou muitos ministérios, o medo paralisou casamentos, o medo paralisou sonhos que já eram para ter saído do papel. O medo freou muitas coisas. Muita gente parou tudo em 2020 porque ficou com medo. Presta atenção, a economia não parou em 2020. Ao contrário, está fluindo aí. Ah, mas os mais pobres foram atingidos. Não. Eles sempre são atingidos. A economia já não estava chegando lá antes mesmo. Os mais desfavorecidos, o qual a gente ama ajudar e temos ajudado, são sempre os atingidos. Mas, economicamente falando, em termos de nação, o dinheiro não parou. Mas teve gente que trancou as portas do seu negócio e falou, para, chegou, acabou tudo. Por quê? Porque o medo tomou ele, mas não tomou muitos empresários. Outros empresários cresceram. O medo determina as escolhas que você faz para o próximo passo. Teve gente que mudou de país por causa do medo. Teve gente que tomou decisões precipitadas por causa do medo. Teve gente que largou amizades e relacionamentos que eram para ser duradouros por causa do medo. Enquanto Deus toda hora aparece para você e fala, não temas, não desanima, não desmaie, eu sou contigo. Eu estou com você. Crê somente. Outra frase que aparece constantemente, Deus falando com as pessoas constantemente. Lucas 8,48. E disse-lhe, tem de bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Mateus 14,27. Jesus, porém, falou, tem de bom ânimo, não temais. Mateus 9,2. E Jesus, vendo a fé deles, disse, tem de bom ânimo, perdoados estão seus pecados. Atos 27,2. Mas agora eu te admoesto a que tenhais bom ânimo. Josué 1,6. Esforça-te e tenha bom ânimo. A Bíblia toda hora vai reforçar. Não tenha medo, mas tenha bom ânimo. Não temas, mas tenha bom ânimo. Ou seja, se anima! Deus não vai te animar e nem vai se animar por você. Ele está mandando você ter bom ânimo. Deus não pode tirar o medo de você. Para de orar errado. A Bíblia está falando, você não tenha medo. Não tema. Se Deus pudesse tirar o medo de uma pessoa, ele já tinha tirado. Para que ele vai falar para você, não tema se ele pode tirar o medo? É claro que ele pode pela sua onipotência, mas ele não faz por causa do princípio de você tomar a decisão de não ser guiado pelo medo. Se o medo fosse obrigatório, não tivesse jeito, fosse uma maldição sobre a tua vida, Deus já tinha tirado. Mas o medo é uma opção. E ter bom ânimo também é uma escolha. O desafio para esse ano que entra, não importa o tamanho do seu empreendimento, não importa o tamanho do seu ministério, não importa a dificuldade na sua família, não importa como está a sua vida financeira, não tenha medo, mas tenha bom ânimo. Não coloque os olhos no que dá medo, mas coloque os olhos naquilo que te anima. Porque Deus repetiu várias vezes, assim como um pai repete para o filho várias vezes, não bate, não faz, não mente, porque é muito importante que o filho aprenda. Deus está repetindo várias vezes na Bíblia, é muito importante que você não tenha medo, é muito importante que você não desanime, é muito importante que você não pare. Nesse ano que passa, pelo menos por 3 vezes eu pensei em parar, porque tem vezes que o medo te pega desprevenido. E se você não recorrer ao joelho no chão, à oração, à leitura da palavra, você não consegue recuperar o ânimo. Existiram situações nesse ano, mudança geográfica que eu tive.
instabilidade de para onde eu vou, o que eu faço. Não pensa que a pessoa, depois que tem certa influência, tem seguidores nas redes sociais ou tem algum dinheirinho guardado, que resolveu os problemas. No final das contas, quem resolve o problema é Deus. Se tua confiança estiver na tua influência, você cai. Se a tua confiança estiver no dinheiro, você cai. No final das contas, o único que realmente dá um sim ou não na tua situação é Deus. Não perca a tua confiança nele. E quando eu pensei em desistir, quando o medo estava mais forte do que eu só pude fazer uma coisa. E aqui eu quero te ensinar a chave para o próximo ano. O que realmente vai te trazer um ano agora de portas abertas de paz e prosperidade. É oração e leitura da palavra. Tiago, isso eu já sei. Mas você está escutando talvez de uma pessoa que praticou isso, tendo outros caminhos a seguir. Quando eu me mudei de país, voltei para o Brasil, eu podia ter ficado num hotel. Porque graças a Deus eu tinha um dinheiro para ir para um hotel. Mas eu fui para casa de um amigo e fiquei dormindo num quarto emprestado com os 4 filhos. Porque eu não queria me mover pelo que meu dinheiro pudesse pagar, mas por uma palavra de Deus. E Deus me deu uma palavra. Eu quis mostrar para Deus que eu não tomo um passo pelo que eu tenho, mas pelo que Ele é. O que causa essa dependência é a leitura da palavra, o conhecimento da palavra e a oração. Hoje, o medo só pode sair da sua vida. O ânimo só pode entrar se você estiver disposto a orar e se entregar em meditação na palavra. É uma palavra, eu sei que é uma mensagem básica, mas é o que soluciona de verdade. Aliás, o que mais soluciona é o básico. Se você, por exemplo, fizesse o básico de se alimentar bem, você não ia precisar tomar remédio. Se você fizesse o básico de tratar as pessoas bem, você não ia ficar tão ferido emocionalmente, não ia ferir tanto. O básico é o que resolve. E o básico para viver uma vida sem medo, o básico para viver uma vida de ânimo, é orar todo dia e ler a Bíblia todo dia. Esse ano eu quero que você aceite o meu desafio. Eu quero te desafiar a orar todos os dias desse ano e a ler a Bíblia todos os dias desse ano. E somente você que vai se comprometer, presta atenção, você não entra nessa campanha, você não entra nesse desafio se você não tem coragem para orar todo dia, nem que seja 2 minutos, 5 minutos, orar todo dia. Se você vai orar comigo todo dia, ler a Bíblia todo dia, não importa o tempo, porque cada um sabe o que pode e o que não pode fazer, você vai comentar aqui embaixo no vídeo agora: Tiago, eu vou orar todo dia com você. Tiago, eu vou ler a Bíblia todo dia. Sabe por quê? Porque ao orar todo dia, ao ler a Bíblia todo dia, você está criando um antídoto anti-medo. Você está recobrando o ânimo todos os dias. O que me faz estar aqui hoje pregando para você é a falta do medo e a presença do ânimo. Se a balança estiver ao contrário, você não faz nada. Se eu estiver com muito medo e pouco ânimo, eu não prego, eu não cuido bem dos meus filhos, eu não empreendo e prospero financeiramente, eu não ajudo as pessoas. Essa semana nós estivemos distribuindo 100.000 refeições pelo projeto Destiny Food. Isso é possível porque eu estou com muito ânimo e pouco medo. Porque todo o risco da compra dos alimentos era meu pessoal, do meu CPF. Não é do meu instituto, da minha instituição, não, meu CPF. Não pagou, não arrecadou, dancei. Eu tive fé e não medo. Falei, pode trazer que nós vamos alimentar 100.000 pessoas. E graças a Deus as doações estão chegando. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque o medo paralisa os teus sonhos, tuas decisões, teu ministério, teus negócios, tua família, tudo. Mas a Bíblia diz, não temas, mas tem de bom ânimo. Não temas, mas tem de bom ânimo. Deixa eu te contar essa história. Abre comigo em 2 Reis 6, a partir do versículo 13. E ele disse, vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-no saber, e eis que está em Dotã. Então enviou para lá carros, cavalos e um grande exército, aos quais vieram da noite e cercaram toda a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo para sair, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então disse o moço do homem de Deus, ai meu Senhor, o que faremos? Então disse o profeta, não tenha medo, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu, o profeta, e disse, o que Eliseu fez? Orou. O que Eliseu fez diante de uma situação de medo? Orou. Orou Eliseu e disse, Senhor,
peço-te que abra os olhos dele, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço. O Senhor abriu os olhos do moço. O Senhor abriu os olhos do moço. Por causa de uma oração, o Senhor abriu os olhos. Por causa de uma oração de Eliseu, o Senhor abriu os olhos do moço. E ele viu. E eis que o monte, a montanha, estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Eliseu fez 2 orações contra um poderoso exército. A primeira oração era para dar ânimo ao jovem que o seguia, o moço do profeta. Ele falou: abre os olhos desse moço. E Deus atendeu a oração de Eliseu, e quando abriu os olhos, ele viu o exército da Síria aqui na frente, mas viu carros e cavalos de fogo atrás de Eliseu. A segunda oração de Eliseu, no meio de um momento de medo, foi: fere esse povo de cegueira. Várias vezes, o próprio Davi orava: Deus, confunde meus inimigos. A sua oração confunde seus inimigos. A sua oração cega os inimigos. A sua oração abre os olhos de quem está do teu lado para ver que mais forte é quem está com você do que quem está com eles. Por isso eu estou te desafiando a orar todos os dias desse ano, a ler a Bíblia todos os dias desse ano. Se o coronavírus permanecer, isso não vai nos afetar. Se a economia mundial piorar, se mudar o governo, se acontecer qualquer coisa, nada muda para a gente, porque o que muda nosso destino é a oração e a leitura da palavra, não é o que acontece ao nosso exterior. Então eu quero profetizar sobre esse ano. O medo não será mais uma armadilha para você. O medo não será mais um caminho possível para você. A partir de agora nós declaramos ânimo. Ânimo sobre tua vida, ânimo sobre o teu negócio, ânimo sobre a tua família, ânimo sobre o teu ministério. Você não vai ter mais medo de morrer, medo de perder tudo, medo de ficar sozinho, medo de dar errado, medo de ser pobre, medo de não conseguir, medo de passar vergonha. O espírito de medo vai sair da sua vida, porque Deus não te chamou para ter espírito de medo, mas de ousadia, diz a palavra. Então eu convoco para a tua vida agora a ousadia, a coragem de Deus, que só Deus pode dar através da oração e da leitura da palavra. Se você acha que essa palavra é para você, não deixa de agora colocar seu comentário: eu estou nisso, eu vou orar todo dia, eu vou ler a Bíblia todo dia, eu vou perseguir aquilo que Deus colocou na minha mão. Eu não sei o que Deus te prometeu. Eu não sei o que Ele te prometeu no ministério, na família, nas finanças, nos negócios, na vida espiritual, nos relacionamentos. Eu não sei o que Ele te prometeu, mas para isso ser cumprido, você vai precisar de bom ânimo. E Deus não pode dar bom ânimo para você. Você mesmo precisa encontrar. Ele só te convoca: tem de bom ânimo. Ele só te convoca: não temas. Você tem que tirar o medo da sua vida e você precisa ter ânimo, porque esse ano pode ser o melhor ano da história da sua vida. E eu declaro que assim o será, se você aumentar o teu compromisso de oração e leitura da palavra. Não é fácil, mas é possível. Que Deus te abençoe. Que Ele prospere todos os seus caminhos e a sua família. Que Deus abençoe e te dê paz. Ele resplandeça o rosto sobre você, teus negócios, teu ministério. E que esse ano que entra seja um ano de recuperar o que foi perdido e de duplicar aquilo que já foi conquistado. Eu declaro isso na autoridade do nome de Jesus. Amém.